Se o rei voltasse hoje, ou melhor, agora, você sabe para onde você iria? Muitas pessoas se preocupam com a volta do rei como se estivesse muito distante. E por diversas vezes ele disse que ele não sabia nem o dia e nem a hora, apenas o Pai sabia. Jesus contou diversas parábolas mostrando que não cabe a nós sabermos o dia e a hora da sua volta, e sim nos prepararmos para esse evento maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está dentro dos eventos finais. O Eventos Finais é um projeto da Igreja de Caçadura que nasceu no coração de Deus e é realizado aos domingos. Porém, muitas pessoas não conseguem estar aos domingos conosco, e já estudamos sobre assuntos importantíssimos. Então surgiu a ideia de trazê-lo para um sábado. E acredite, Deus vai te sacudir hoje, porque é isso que Ele quer. E nós às vezes temos medo da sacudidura, porém existe um texto cheio de esperança no livro do profeta Amós, capítulo 9, verso 9, que está projetado aqui na tela. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado ou sacudido na peneira, e nenhum grão cai na terra. Por que essa mensagem é uma mensagem de esperança? Porque Deus promete em sua palavra que nenhum trigo vai cair, porque não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus, ao permitir a sacudidura, não é que o trigo seja jogado fora da peneira, mas sim a palha. É por isso que todas as sacudiduras que aconteceram até aqui, e as que ainda irão acontecer, elas tiveram um resultado positivo na vida dos justos. Então hoje nós vamos aprender 5 aspectos importantes na sacudidura. Primeiro, o que é sacudidura? Por que a sacudidura é necessária? Terceiro, o que fará a sacudidura? Quarto, o efeito da sacudidura nos justos. E quinto e último, as 2 fases da sacudidura. Talvez nós não chegamos ao final hoje, mas eu creio que o que Deus apresentar para nós hoje será de grande impacto na nossa vida espiritual. Então vamos lá, o que é a sacudidura? Segundo o que se entende com todos os textos com relação à sacudidura é um termo utilizado pela inspiração para designar um terrível tempo de provas que sobrevirá à igreja. Falando hoje, e já sobreveio, nós vamos ver que já aconteceu sacudidura, e ela não vai acontecer no futuro. Por que a sacudidura é necessária? Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versos 24 a 23. Nós encontramos o porquê que a sacudidura é necessária segundo a Bíblia. O Senhor Jesus disse assim: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam,
veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Nós sabemos, as sementes foram selecionadas, passou por um controle de qualidade extraordinário. Por que agora existem joio no meio do trigo? Continuamos, Jesus dá a explicação. Jesus deu a explicação aqui porque foi o inimigo que veio e semeou o joio. Os homens se dispõem a arrancar o joio e Jesus, com todo amor, diz assim: não faça isso. Eles devem crescer juntos. Até o quê? Até que produzem frutos. Eles têm que crescer juntos. Mas eles não podem permanecer juntos para sempre. Existe um momento. Então, Jesus está falando que o reino dos céus é assim. Logo nesse texto, Jesus está dizendo que você não pode exigir dele uma igreja perfeita. Pode? Você pode? Porque você não é perfeito. Somos limitantes. Existe um texto no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 211, que diz assim: seria mais agradável ao Senhor se os mornos que professam a religião jamais lhe houvessem proferido o nome. São um contínuo peso para os que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São uma pedra de tropeço para os descrentes. Constituem maldição para a causa tanto no país como no exterior. Irmãos, uma pessoa morna, nós sabemos o que é um morno. O morno é aquele reformista de nome, é aquele cristão que não consegue pautar sua vida segundo a palavra de Deus. Pior ainda, o morno, ele quer justificar a sua apostasia por causa do momento. Irmão, o tempo é difícil. Paulo disse que é difícil. Os homens são ingratos, são amantes de si, são irreconciliáveis. Bom, esses que têm essas características são os das trevas. Porque a Bíblia diz que sobre ti, sobre o servo que é de Deus, nascerá uma luz. E ao invés de ser irreconciliável, é uma pessoa que tem o Espírito de Deus e que não guarda mágoa. Ao invés de ser relativista, é uma pessoa firme aos princípios da palavra do Senhor. Então, o morno, a pessoa que não se decide, o Espírito de profecia diz que Jesus ficaria mais contente que tal pessoa nunca proferisse o seu nome. Porque as pessoas que estão lá fora dizem: eu não quero ser crente igual ao irmão Uziel. Eu não quero. Desse jeito, fala uma coisa e vive outra. Outro texto. Testemunho para Ministro, página 44. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiros convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Quando Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Aqui não está falando de coisas que acontecem fora da igreja, não. Está falando de coisas que acontecem dentro da igreja. Um dia, eu fiz uma oração da qual eu me arrependo. Eu já fiz 2
duas orações e a Deus, uma eu ainda não me arrependi, a outra eu já me arrependi, já pedi perdão ao Senhor. E uma das orações que está baseada nesse texto, quando Deus diz que ao mesmo tempo que o Senhor traz pessoas verdadeiramente convertidas para a igreja, Satanás também traz. E eu estava enfrentando muitas dificuldades. E eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu não aceito isso acontecer na tua igreja, porque a igreja é tua, não é minha. Então, se essa pessoa foi trazida por ti e é uma pessoa sincera, mas precisa ser trabalhada, quebra-me, Senhor. Não permita que eu faça nada que escandalize essa pessoa. Agora, se essa pessoa foi trazida por Satanás para perturbar, aí eu tenho dois pedidos para fazer ao Senhor. Ou o Senhor converte essa pessoa, porque eu creio que tu pode fazer isso. É 3. Ou o Senhor me dá paciência para lidar com isso, ou então o Senhor tire ela, atire do teu meio. Porque está trazendo muitos transtornos, está trazendo muita confusão. Depois eu li um livro, e a chamada do livro diz assim: você que já orou ao Senhor, pedindo que Ele eliminasse da sua vida as pessoas que estão trazendo angústia e sofrimento para você. Você precisa desse livro. Um dia eu fiz uma oração semelhante e Deus mudou a minha vida. Eu comprei o livro, chama-se Pastor Pacificador. Naquele momento eu pedi ao Senhor: Senhor, não permita que nunca mais eu faça essa oração. Ela é principal demais. Agora eu quero que o Senhor me dê paciência para me lidar com tais pessoas, porque talvez eu seja uma delas. Irmãos, esse texto é muito pesado. Você não consegue imaginar Satanás fazendo trabalho missionário. Tem como? Trazendo pessoas para a igreja. Mas acredite, onde quer que ele possa se infiltrar, ele se infiltra. Foi ele que perverteu o cristianismo. É ele que está trazendo esse falso reavivamento, que é um dos sinais da volta de Jesus. E a Bíblia diz que eles têm a aparência de quê? De piedade, mas negam a eficácia da verdade. Talvez muitos que estão falando em nome de Jesus hoje estão apenas com uma capa de santidade, mas são ministros da iniquidade. Então, a sacudidura, ela é necessária por causa disso, porque está tudo misturado, joio com trigo. Então, há uma necessidade de que algo aconteça para que possa ser separado um grupo do outro. E foi exatamente por isso que Jesus, através do profeta Amós, disse assim: eu vou sacudir Israel, assim como o trigo é sacudido na peleira, mas nenhum grão vai cair no chão. A questão não é quando vai acontecer, se está acontecendo, a questão é quem sou eu. E eu não posso responder isso pelo fato de ter nascido na igreja. Eu não posso responder isso pelo fato de ser membro da igreja, ser diácono, pastor, obreiro. Não, eu não posso responder isso. Eu só consigo responder essa pergunta se a minha vida estiver pautada na palavra de Deus. Bom, terceiro, o que fará a sacudidura? Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 2, assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus,
que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então, a sacudidura, ela tem esse objetivo. As pessoas que vivem um falso cristianismo terão oportunidade de manifestar o seu caráter, porque Deus só vai levar para o céu pessoas que tenham exemplificado em suas vidas o caráter de Jesus. As pessoas que olham para dentro de si, veem os seus defeitos e estão mergulhadas em uma profunda depressão espiritual, que dizem que não conseguem porque a carne é fraca, essas pessoas ficarão para trás. Mas aquelas que, como o apóstolo Paulo diz assim: eu sou um miserável, apenas Jesus pode me livrar do corpo dessa morte. Ou as pessoas semelhantes ao apóstolo Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas pessoas, sim, essas pessoas estarão para sempre ao lado do Senhor. No livro Eventos Finais, na página 150, tem um texto que diz assim: na ausência de perseguição, tem entrado para nossas fileiras homens que são de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgissem a perseguição, sairiam de nós. Isso é o propósito da sacudidura. Existem pessoas que estão na igreja por amizade. Existem pessoas que estão servindo a Jesus porque estão recebendo bênçãos do Senhor, conseguem até agradecer a Deus, mas vindo uma dificuldade, vai dar tchauzinho para Cristo. São pessoas superficiais. E outro texto no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 479, nós encontramos a declaração: o peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. Deus fez um peneiramento em 1914 e 98% da igreja na época foi o quê? Saiu fora, não permaneceu. E anos antes que isso acontecesse, a serva do Senhor falou: vejo diante de nós uma grande crise e multidões, uma classe numerosa abandonará as nossas fileiras. Sempre que Deus, genuínos e verdadeiros, demonstração letal vivo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. Ninguém está seguro, a menos que diariamente reconheça que é um miserável, um pecador, e que apenas pelos méritos de Cristo Jesus pode permanecer firme diante das grandes provas que virão sobre nós. Mas a promessa de Deus, ela é fiel. A sacudidura fará isso. Outro texto de profecia diz: a prosperidade multiplica a massa dos que professam, a adversidade expurga-os da igreja. A igreja remanescente de Deus nunca foi tão próspera como está hoje. Muitas pessoas falam assim: minha igreja é a que tem o nível superior mais alto de todo o Brasil. Não tem nenhuma igreja que tenha tantos médicos, advogados, dentistas, enfermeiros, professores. Irmãos, nada disso garante absolutamente nada para Deus. Nada disso. Você pode ser tudo isso, e Deus quer que você seja isso, mas Ele quer que você seja um cristão genuíno. Somente assim você permanecerá para sempre. A prosperidade, ela multiplica-se. Todo mundo olha assim: não, mas fulano de tal foi para aquela igreja e rapidinho ele cresceu na vida, não tinha nada, agora é uma pessoa equilibrada financeiramente. É para lá que eu vou, porque é lá que está a bênção de Deus. Talvez não seja isso.
Talvez não seja isso. Prosperidade neste mundo não é sinal de aprovação de Deus. Asaf era extremamente feliz porque ele via o ímpio prosperando. E as pessoas que querem fazer a vontade de Deus sofrendo, passando por dificuldades. E Deus mostrou para ele o que acontece com os próximos de hoje. Quero mostrar mais um texto dos irmãos. Serviço Cristão, na página 49. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vimos ricos campos de trigo. Os irmãos sabem que na profecia, estrela significa mensageiro, não é isso? Um anjo, mensageiro. E no livro Testemunho para o Ministro, a inspiração diz que muitas estrelas, muitos grandes homens que nós admirávamos pela sua aparente piedade, eles vão cair. A sacudidura, ela acontece na igreja, ministério e povo. E todos aqueles que negam a Jesus através do seu procedimento ficarão decepcionados com a forma como Deus trata as coisas. Levante-se a oposição, de novo exerça o domínio, o fanatismo e a intolerância. Acenda-se a perseguição e os insinceros, hipócritas, vacilarão, renunciando à fé. Será que se hoje viesse a perseguição que nós sabemos que vai vir, quantos de nós, dos 115 membros daquele caçador, quantos permaneceriam em pé? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas isso vai acontecer. E nós precisamos entender que exige-se um preparo hoje. A igreja foi conferida o poder de agir no lugar de Cristo. Ela é o instrumento de Deus para a conservação da ordem e da disciplina entre o seu povo. A ela o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de excluir de sua comunhão aos que são indignos dela, que, pela sua conduta anticristã, acarretam desonra à causa da verdade. Esse texto é muito pontual, porque quando nós vivemos em um mundo relativizado, pode existir alguém que está tendo uma conduta anticristã, e a gente pensa assim, não, mas Jesus ele é muito amoroso, eu não vejo Jesus fazendo isso. Irmãos, a igreja, ela tem autoridade dada por Deus para desligar de sua comunhão as pessoas que não são verdadeiramente cristãs, que demonstram isso através do seu viver diário. O que foi que Deus fez com a igreja judaica? O que foi isso que Jesus fez? João Batista chegou, começou a pregar, Jesus começou a pregar, e ele falou para os fariseus, para os hipócritas, aquelas pessoas que eram os mais aparentes piedosos da época. Falou assim, olha, a casa de vocês vai ficar o quê? Vai ficar vazia, vai ficar deserta. Jesus não ficou o tempo todo chameirando a igreja judaica, dizendo, não, vocês precisam. Não. Existia um período profético, 70 semanas são determinadas para o teu povo, para o meu povo. É 70 e acabou. Cumpriu-se as 70 semanas, meu amigo, se quiser se salvar é individual agora. Como nação não existe mais promessa na Bíblia. Pode não aceitar, pode, mas só que é o que a palavra de Deus diz. Então, a igreja de Deus tem essa responsabilidade. E é muito difícil quando, através dos frutos, você
vigiar, e vigiar em todo o tempo. Porque muitos estão abandonando. Nós não temos tempo a perder. A quarta pergunta que nós devemos responder é sobre o que a sacudidura, o que fará a sacudidura? A sacudidura, ela vai mostrar quem é trigo e quem é joio. Todos os que desejarem abandonar a congregação terão oportunidade. Um dia eu estava fazendo uma visita a um irmão. Ele disse assim para mim: pastor Zé, tu é muito bobo. Você não está vendo que fulano de tal está brincando com a facada? Eu falei: não. Está escrito que é melhor você errar pela misericórdia do que pela justiça. Não quer nada com a igreja, não. Olha, e essa pessoa todo sábado almoçava na casa da outra. Não quer nada, não. Eu vou lá para a casa do meu irmão. Quem vai mostrar isso é quem? É sua conduta. Não sou eu. Nunca se apresse para fazer nada. Porque por mais que pareça que está tudo desorganizado, existe um Deus soberano que vê tudo está no controle. Existe um Deus soberano. Não se precipite em fazer julgamento. Deixe as coisas acontecerem. Também não fique querendo agir no lugar de Deus. Deus está trabalhando, está acontecendo coisas que precisam ser colocadas no seu devido lugar, aí entra em cena o coitadismo. Não, isso aí não é assim também não. Não pode ser desse jeito, não. Os que quiserem, os que desejam abandonar a congregação, eles terão oportunidade. Vai vir uma doutrina errada, vai vir uma contenda, vai vir qualquer coisa, mas eles vão ter oportunidade. E a maioria vai dizer assim: eu saí por causa do fulano e do ciclano. Na realidade, estava esperando o quê? Uma oportunidade. O grande tempo do peneiramento está justamente diante de nós. Os ciumentos e os descobridores de faltas, que praticam o mal, serão sacudidos para fora. Os detetives, os descobridores de quê? De faltas. Pessoas que chegam com uma lupa. Olha, esse está ruim, esse está não sei o quê. Serão sacudidos para fora. Ainda vão dizer: saí porque eu chamei o pecado pelo nome. Acontece assim com todo mundo que faz isso. Não é assim. Não é assim. Vamos para a próxima pergunta. O efeito da sacudidura nos justos. Jó, capítulo 23, verso 10. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Resposta bonita. Eu sei em quem tenho crido, não importa o que pensam de mim. Jeremias capítulo 28, verso 11, diz assim: pois eu é que sei o pensamento que tenho a teu respeito, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Jó, eu não me preocupo com isso. Ele pode me provar, ele pode me sacudir, e eu vou sair como ouro, porque eu estou seguro a ele. Irmãos, nós precisamos despertar. Nossa fé não pode ser superficial. Nós não podemos ser alimentados apenas de sermões de 30, 40 minutos. Não. Nós precisamos buscar profundo na palavra de Deus como permanecer firme, como identificar os maus espíritos, porque oportunidades não vão faltar de nos desviarmos do caminho.
o justo permanece. Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a crise aconteceu em 1914, foi revelado o caráter de quem estava firme realmente em Deus. Em 1951, não muito distante de nós, aconteceu uma outra crise. E o que aconteceu? Foi revelado o caráter. E todos nós sabemos que o problema começou aonde? No ministério. Tinha muitas coisas terríveis que precisam, Deus permitiu, olha, sacode aí, vamos ver quem é que veio. Vamos ver de que lado você está. Deus, Ele vai sempre usar esse mesmo princípio. Porém, o justo, o trigo, ele pode ser sacudido a 5 metros de altura da peneira, mas a palha não consegue levá-lo, porque tem conteúdo, então ele desce para a peneira, onde é o seu lugar. Outro texto de profecia: levanta-se a oposição, de novo exerce o domínio do fanatismo, a intolerância e a perseguição, e os insinceros e hipócritas, eles renunciarão sua fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias posteriores. Quando vem a sacudidura, quando vem a dificuldade, a palha é boa. O trigo que fica, ele fica mais convicto, porque olha para trás, olha para o que aconteceu e vê a mão de Deus guiando e protegendo os fiéis. Não devemos temer o que vai acontecer no futuro, a menos que hoje estejamos negligenciando os deveres conhecidos. Aí sim, devemos ter muita preocupação. A sacudidura ela tem 2 fases. A primeira fase, nós vamos ver alguns textos. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir posição ousada e tenaz em prol da verdade, e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joelhados, serão jogados fora. Irmão Edson escreveu isso antes de 1914. Está acontecendo, vai acontecer, e todos os que não estiverem firmes, todos que não estiverem dispostos a sacrificar-se por Deus, serão sacudidos para fora. Estamos no tempo da sacudidura, diz a inspiração, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. E o que causa a sacudidura em nosso tempo? Na primeira fase. Primeira causa, falsas doutrinas e teorias. Se você lembrar, aqui já aconteceu várias coisas dessa natureza. E a inspiração traz até alguns relatos, algumas evidências de como isso acontece. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, verso 19, ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do rei e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A pessoa não tem profundidade, não procura buscar em Deus, na sua palavra, o fundamento da sua fé. Aí vem qualquer doutrina falsa, qualquer teoria, a pessoa abandona as fileiras do Senhor. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não encontrados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos e de amargura. Existe um texto que a inspiração fala até de doutrina como a do santuário. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo, darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e se afastarão da fé.
O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartaram da fé. Eu conheço pessoas do movimento de reforma que saíram porque alguém mostrou para ele que não existe santuário no céu. E é o centro, é uma das colunas das doutrinas dos últimos dias. Não existe o Espírito Santo, isso aí é uma história, ele não é uma pessoa. E prova, o nome de Jesus não é Jesus. Existem muitos argumentos com relação a isso. E muitos estão abandonando o quê? A fé. Isso é o quê? Uma sacudido. Na primeira fase, é isso que acontece. O que foi semeado em pregar, em não ter recebido o conhecimento da verdade. Deixemos para o início, página. Não. Mateus. Coloquei errado a minha referência. O que foi semeado em pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegando à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então essa é a segunda causa. As dificuldades, as provas, a pessoa não consegue suportar e sai. Ficou chateado com o irmão, ficou chateado com o pastor, ficou chateado sem ninguém e saiu. Saiu por quê? Por que ficou chateado? A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros. Nós precisamos ter esse espírito de companheirismo. Então, a segunda causa são as provas e as dificuldades. E a terceira causa é o amor ao mundo, à moda e a costumes. Quantas pessoas não têm saído da igreja por causa disso? E lá em Mateus capítulo 13 diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam o quê? Impedidas. Eu quero andar de acordo com o que a moda diz que tem que ser. Afinal de contas, tem um pouco coisa bonito. Precisa ser mostrado. Tudo que é bonito é para se mostrar. Mostra para o teu marido, mostra para a tua esposa. É a ele que pertence o teu povo. É a ele que pertence tudo teu. A palavra de Deus diz que o amor às coisas do mundo, elas sufocam a palavra de Deus. E existe um pensamento que diz assim, um texto inspirado: não brinqueis, minhas irmãs, por mais tempo, com vossa própria alma e com Deus. Foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia e o amor que tendes ao vestuário é o amor que tendes ao vestuário. Isto leva à negligência de sérias responsabilidades e mal vos acheis possuidoras de uma centelha do amor de Deus no coração. Renunciai sem demora à causa de vosso desvio, pois é pecado contra a vossa alma e contra Deus. Renuncia a isso. Pode deixar você fora. Certo. Não, eu concordo com tudo, mas aí, do jeito que a Bíblia diz que tem que se alimentar, olha, infelizmente eu não consigo. Se for para ser cristão, se vestir desse jeito, eu não consigo. Ué, que Jesus fraco esse que você conhece, que transformou a água em vinho, que ressuscitou uma pessoa depois de 4 dias que estava morta. Por que ele não tem poder para fazer com que o teu gosto mude? Existe um texto que diz que pode ser, é nesse mesmo livro, que enquanto a escrava da moda está na vitrine, indecisa, que modelo ela vai usar, nesse exato momento, o seu nome passa no juízo e seja pronunciada a sentença. Pesado fosse na balança e achar o quê? Um pau. Que Deus me dá é esse? Deus me dá. Somos
nós que somos obcecados e apaixonados pelas nossas ideias que não tem nada a ver com Deus. E ainda queremos justificar. Irmãos, o amor ao mundo vai tirar muitas pessoas da igreja. Muitas pessoas sairão porque não têm compromisso sério com Deus. As tentações com as quais Cristo foi assediado no deserto, o apetite, o amor ao mundo e a presunção são os 3 atrativos principais pelos quais homens são mais frequentemente derrotados. Onde é que somos derrotados? Apetite, amor ao mundo e o quê? Presunção. É isso que está nos separando dos meus irmãos. Quando foi que você viu um reformista há 20 anos atrás comendo um copo de suco ou de refrigerante lá na sua mesa? Quando foi que você viu isso? Quando foi que você viu você dar um culto de gratidão a Deus? Agradecendo a Deus, um doce e salgado misturado, você sabe que isso entorpece sua mente. Nós sabemos disso. Nós conhecemos isso. Quando foi que isso aconteceu? Onde Satanás tem o seu irmãos? É no amor ao mundo. São 3 coisas. É no amor ao mundo, é no apetite ou é na presunção? Somos povo de Deus, aconteça o que acontecer. Nada disso. Ainda que Israel seja como a areia do mar, somente o quê? Somente permanecendo será salvo. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça, para que possamos, através do poder de Deus, buscar ter uma comunhão com o Senhor. Não vai dar para falar sobre a segunda fase. O que vem a sacudidura? Como ela será? Mas deu para ver até aqui que por diversas vezes nós somos sacudidos por Deus. Talvez Deus tenha mostrado para você que você ainda está muito apegado às coisas desse mundo. Talvez seu apetite precise não de uma adaptação, porque nós ficamos querendo adaptação, já perceberam? Jesus disse que quem põe remendo novo e come velho está perdendo tempo. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação, tem que ocorrer um novo nascimento. E isso só é possível pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos estar alertas sobre o tempo que estamos vivendo e possamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, para que Cristo realmente habite em nossos corações, para que Jesus sinta prazer quando nós falamos assim: eu sou cristão, e não fique envergonhado